Amém. Apocalipse capítulo 3, vamos ler, para não perder mais tempo. Apocalipse capítulo 3, igreja de Sardes. A carta enviada à igreja de Sardes. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheça as tuas obras, que tens nome, que tem nomes de que vives e está morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e o arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós te louvamos pela beleza da tua santidade. Obrigado por essa palavra tremenda, maravilhosa que foi lida. Fale conosco através dela, traga real iluminação do texto, faça que nós entendamos, faz que nós todos sejam edificados, creia naquilo que será dito. Envia o poder, meu Deus, do teu Santo Espírito para nos trazer a convicção de pecados. Meu Deus, fale conosco de modo que todos entendam que é a tua voz que está ecoando aqui, não a do pastor. Senhor, toma-nos aqui essa noite, faz que o teu reino avance, receba a glória para si, e mais uma vez te pedimos, nos conforme a imagem do teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Apocalipse capítulo 3, a carta que foi enviada à igreja de Sardes. O tema é o que está exposto para nós aqui. Tens nome de que vives e está morto. Irmão, a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade. A história da igreja de Sardes, que nós acabamos de ler aqui, tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. Em torno do ano 601, Sardes foi a capital da Lídia. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Cresso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo. Situada no alto de uma colina, cidade de Sardes, amuralhada e fortificada, era a cidade de Sardes, situada numa alta colina, amuralhada e fortificada, e por isso ela se sentia-se imbatível, inexpugnável, ou seja, era uma cidade que achava-se ser impossível que alguém pudesse se apoderar dela, sabe? Porque estava num lugar alto, amuralhada e tinha suas fortalezas. Pela força, ela era uma cidade que achava que era impossível que alguém pudesse se apoderar dela pela força. Então era uma cidade que se achava inconquistável. Sardes era uma cidade que se achava inconquistável. E você vai prestar atenção para você entender por que a igreja tem tudo a ver com a cidade de Sardes. Precipícios íngremes protegiam a cidade de modo que não podia ser escalada. Os seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairia nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade jamais fora derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos e arrogantes e autoconfiantes. Mas a cidade orgulhosa caiu. Se lembra que eu disse? Um confronto direto, batalhando, espada ali, entrando pela frente. A cidade de Sardes nunca
caiu. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro, da Pérsia, quando este cercou a cidade por 14 dias. E quando os soldados estavam dormindo, por aí você já começa a entender alguma coisa aqui. Os soldados estavam dormindo, ele penetrou com seu exército por um buraco na muralha. Cidade que se achava imbatível, amuralhada, fortificada, num alto, ela foi sim ganhada, ela foi apegada de surpresa, não batalhando frente a frente, mas pela falta de vigilância, que é o que nós já estamos vendo aqui. Ciro inteligentemente achou um buraquinho, e nesse buraco eles entraram na muralha, e era o único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Mais tarde, o Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma. Isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância dos seus habitantes e os membros dessa igreja. Os membros dessa igreja entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando afirmou: sede vigilantes, senão virei como um ladrão à noite. Jesus era fé em fazer isso, era ou não era? Pegava o texto ali, o termo geográfico da história, e ele não fez diferente não aqui. Ele pegou o gancho, sim. Ele pegou o gancho, que o povo, a cidade amuralhada, fortificada, era autoconfiante e achava que nunca seria apanhada de surpresa pelo inimigo. Só que de noite, por falta de vigilância, à noite o inimigo veio e entrou. Como é que Jesus fala então? Sede vigilante, senão virei como ladrão. Pode ter certeza que todos os habitantes de lá e o povo da igreja entendeu claramente quando Jesus disse isso. Sede vigilante porque virei como ladrão. Logo, com certeza a ficha caiu. Jesus estava usando a geografia, o termo ali da própria cidade, o que haveria acontecido outrora com a cidade autoconfiante. Mais tarde, não era muito diferente no sentido da idolatria e imoralidade das outras cidades. Idolatravam a deusa Cibele, identificada como a deusa grega Ártemis também. Essa divindade padroeira era acreditada com um poder especial de restaurar vidas aos mortos. Mas a verdade é que essa igreja, ela estava morrendo, e só Jesus é quem poderia dar vida aos crentes lá. Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade que a invadiu e a decadência que caiu, que a dominou. Quando João escreveu esta carta de Sardes, era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. A sua glória já estava no passado, e os seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. A igreja tornou-se como a cidade, em vez de influenciar, foi influenciada. Era como sal sem sabor, como uma candeia escondida. A igreja de Sardes tornou-se como a cidade de Sardes. Ao invés de influenciar o mundo, foi influenciada. Era um sal sem sabor, era uma candeia escondida. A igreja não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes. Esse é o pano de fundo geográfico do que estava acontecendo lá. Esse é o estado de Sardes. E nesse contexto é que vemos Jesus enviando esta carta à igreja em Sardes. Era uma poderosa igreja, dona de um grande nome. Uma igreja que tinha nome e fama, mas não vida. Tinha performance, mas não integridade. Tinha obras, mas não dignidade. Essa igreja, irmãos, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade urgente de um poderoso reavivamento lá. Uma atmosfera espiritual sintética
substituía o Espírito Santo naquela igreja. Ou seja, aquilo que não é original, mas similar, era o que estava acontecendo lá, nessa igreja de Sardes. Uma atmosfera sintética, algo que não é original, estava substituindo o agir, o mover do Espírito Santo. Aquilo que não era original, mas similar, aquilo que é inventado pelo homem. Arthur Blomfield diz que ela substitui a genuína experiência espiritual, ela substituía a genuína experiência espiritual por algo simulado. A igreja estava caindo em um torpo espiritual e precisava de reavivamento. O primeiro passo para o reavivamento é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo, que precisam ser despertados. Agora, irmãos, notem comigo, que não é diferente o estado da igreja hoje. Ao sermos confrontados por aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, precisamos também tomar conhecimento da nossa necessidade de reavivamento. Então quero chamar a sua atenção hoje, meu amado irmão. Devemos olhar, preste bem atenção, diante do que já foi dito, você entendeu completamente, porque Jesus começa dizendo, sede vigilante, sabe? Cuidado, eu posso vir como um ladrão. Usando a história da cidade, autoconfiante, muralhadas, fortificadas, mas por causa de uma noite de sono e uma brecha, foi tomada de surpresa. Jesus usa aquilo e traz o mesmo sermão, para que eles lá entendessem, né? Jesus é mestre, Jesus é o Filho de Deus. Jesus, ele sabe como tratar cada situação. Ele não podia chegar lá diferente. Assim também ele chega na igreja de Laodiceia. O que é que ele usa na igreja de Laodiceia? Os meios de lá. O lírio, o pano, o linho fino. Jesus é especialista. Ele fez o mesmo aqui em Sardes. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje, que eu e você hoje aqui, devemos olhar para esta carta, hoje, não como uma relíquia. Não olhe, não leia comigo essa carta hoje como uma relíquia. Não olhe. Mas como um espelho em que nós vemos a nós mesmos. Hoje eu quero chamar a sua atenção a não olhar, a não ler, a não refletir essa carta como uma relíquia, algo que foi descrito para outro povo, mas como um espelho que vai refletir o seu rosto, onde nós vemos a nós mesmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Ô irmãos, eu vou contar uma história aqui, eu quero muita sua atenção para você entender. Certo pastor, ao ver a igreja que ele pastoreava em um profundo estado de torpe espiritual, escute, um pastor que presta atenção e vê que a igreja que ele estava pastoreando estava em um torpo espiritual, negligenciando a palavra de Deus, desobedecendo os preceitos de Deus, chocou a congregação dizendo que no próximo domingo faria cerimônia de sepultamento da igreja. Ele falou para os membros da igreja, dizendo, no próximo domingo eu vou fazer a cerimônia de sepultamento da igreja. Convocou todos os crentes para virem para a cerimônia fúnebre. No domingo seguinte, até os faltosos estavam presentes. O pastor começou o culto bem de frente do púlpito, e estava um caixão. O clima de fato era sombrio lá. Havia uma tristeza no ambiente e a curiosidade misturada com temor assaltou a todos. Depois do sermão, o pastor orientou os crentes a fazerem uma fila e verem um defunto que deveria ser enterrado. Cada pessoa passava e olhava para dentro do caixão e ficava comovida. Algumas pessoas saíram quebrantadas em lágrimas. A congregação inteira entrou em copioso choro. No fundo daquele caixão estava não um corpo morto,
mas um espelho. Cada crente daquela congregação contemplava o seu próprio rosto. Todos entenderam a mensagem e que eles estavam dormindo, o sono da morte, e precisavam ser despertados para a vida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Talvez esse seja também o nosso estado. Precisamos despertar. Precisamos entender, você que está aqui me ouvindo, você precisa olhar sim para dentro de um caixão, para procurar e não procurar outro ou qualquer outra pessoa falecida, mas para ver se porventura Deus lhe dá graça e você consegue ver você mesmo ali dentro daquele caixão, morto espiritualmente, precisando urgentemente de reavivamento. Irmãos, o avivamento é necessário quando há crentes que só têm nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos. A igreja de Sardes vivia de aparência. As palavras de Jesus à igreja foram mais bombásticas do que um terremoto destruidor. Veja, irmãos, a igreja tinha adquirido um nome. A fama da igreja era notável. A igreja gozava de grande reputação. Na cidade, nenhuma falsa doutrina está prosperando na comunidade. Você prestou atenção nisso? Não se ouve de balamitas lá, nem dos nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. Você prestou atenção nisso? Você notou? Que na igreja de Sardes não se ouve lá de falsos profetas. Você notou que na igreja de Sardes não se ouve lá de falsos profetas, não se ouve dos balamitas perturbando lá, não se ouve dos nicolaítas, não se ouve dos ensinos de Jezabel. Agora, sabe por que nós não se ouve? William Barclay diz que a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos, pois quando a igreja perde a sua vitalidade espiritual, já não vale a pena atacá-la. Aos olhos dos observadores, parecia ser uma igreja viva, dinâmica, sabe? Tudo na igreja sugeria vida e vigor, mas a igreja estava morta. Era uma espiritualidade apenas de rótulo, de aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Adolf Paul diz que onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Entendeu isso? Deixa eu dizer de novo, talvez você não entendeu. Adolf Paul diz: onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Eles estavam mortos lá por causa dos pecados. Efésios diz: vocês estão mortos nos seus pecados e delitos. Eles estavam mortos lá. Todavia, se aquela igreja estava morta, não ia haver perseguição, e não estava havendo. E se não estava havendo perseguição, não ia haver martírio, não ia haver morte lá. Não tinha motivo, o diabo não tinha nem graça para seguir essa igreja, porque ela já estava morta nos seus pecados mesmo. O mundo estava lá, eles adotaram a rotina mundana. Então ela não era perseguida, não tinha doutrina de Balaão, não tinha doutrina de Jezabel, não tinha nada lá, porque eles já estavam mortos. Então por isso que eu entendo a fala de Adolf Paul, que onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Irmãos, não é esse o estado de muitas igrejas que conhecemos hoje, pomposas, famosas, bem faladas, com grandes templos conhecidos, elogiados, mas lá dentro o que nós vemos é um cemitério espiritual, como estava acontecendo aqui na igreja de Sardes. As igrejas que estávamos contemplando hoje, as igrejas que estamos contemplando hoje, em nossos dias, tem mais a ver com um cemitério espiritual do que com um jardim cheio de vida. Amém? As igrejas que eu e você vê hoje e contempla, tem mais a ver com cemitério espiritual do que com um jardim cheio de flores e de vida. Irmãos, não se enganem acerca de Sardes. Ela não é o que o mundo chamaria hoje de igreja morta.
Preste atenção. A igreja de Sardes, se tivesse hoje aqui na terra, ela não é o que o mundo chamaria de igreja morta. Tenha certeza que nos dias de hoje, como muitas igrejas estão cheias de ossos, um cemitério cheio de mortos, um sepulcro caiado, hoje ela seria vista pelas igrejas irmãs como igreja virtuosa, bela e viva, como as igrejas que nós vemos hoje. Tenha certeza, ela não teria sido vista hoje como igreja morta. Não, ela teria sido vista pelas igrejas irmãs, tenha certeza, pelo belo templo, pela bela formosura, como igreja viva, como igreja bela, como igreja virtuosa. Hoje, nos tempos de hoje. Por que eu estou falando isso? Só você olhar o cenário. Nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual. Todos os reputavam como igreja viva, florescente. Todos, com exceção de Cristo. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha nome respeitável, mas era só fachada. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, disse: não achei as suas obras íntegras ante o meu Deus. Talvez esse seja o nosso estado aqui hoje, irmãos. Nem nós mesmos, nem você mesmo tem consciência, talvez, do seu próprio estado. Você tem enganado a você mesmo. Talvez você tenha vivido um evangelho de fachada. Talvez seja com você que Deus está falando aqui, que tem nomes, que está vivo, mas na verdade está morto. É isso que você talvez está pensando viver. Pode ser qualquer coisa, menos o genuíno evangelho. Talvez você está igual a Israel, morto como ossos secos, que perdeu o labor, que perdeu o amor, que perdeu a sede, que perdeu a fome. Talvez você está vivendo faz de conta, perdeu o prazer de servir a Deus, perdeu o prazer de orar, perdeu o prazer de jejuar, perdeu o prazer de cultuar o Senhor, e agora você está vivendo, está fazendo isso apenas por uma obrigação, por um faz de conta. Talvez todos devem te ver como crente, como cristão, como árvore florescente. Todos com exceção de Cristo, que conhece o seu coração, a sua intenção e a sua vida íntima, mais do que qualquer pessoa na face dessa terra. Cristo está dizendo para você essa noite. Por isso diz, Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenha cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Talvez a sua reputação seja diante das pessoas, não diante de Deus. Era como a igreja de Sardes, tinha reputação entre as pessoas, mas não diante de Deus. A reputação de Sardes dela era terrível diante de Deus. Ela estava morta. Ela tinha fama, mas não tinha vida. Tinha pompa, mas não tinha Pentecostes. Não havia fogo, não havia paixão, não havia temor. Tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê como o homem vê. A fé exercida pela igreja era apenas nominal. O cristianismo da igreja de Sardes era apenas nominal. Os seus membros pertenciam à igreja apenas de nome, porém não de coração. Tinha fama de vivos, mas na realidade estavam mortos fisicamente.
mortos espiritualmente. Vamos ler comigo? Ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O anjo, você sabe quem é aqui? Ele representa o pastor. A carta, você sabe quem escreveu? Foi o apóstolo João. Aonde ele estava? Na ilha de Patmos. O anjo representa o pastor, as 7 estrelas, as 7 igrejas de lá. Os 7 Espíritos de Deus, a sua onisciência. Que claro, é simbólico. Deus não tem 7 Espíritos, viu, irmãos? É alegórico aqui. Não é o que nós estamos vendo aqui. Por isso é uma alegoria aqui. Aqui é algo simbólico, que quer representar que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Irmãos, a igreja lá, na igreja de Sardes, havia crentes espiritualmente, em estado terminal. Versículo 2, lê comigo. Tem homens que vivem, mas está morto, sede vigilante, e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegra. Não é isso que Jesus fala? Não tem achado íntegra as tuas obras. Aleluia. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, amados? Que lá na igreja de Sardes tinham crentes espiritualmente em estado terminal, fracos, em fase terminal. O mundanismo adoece a igreja. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. O esfriamento espiritual nos seca e nos tira os sentimentos mais elevados de querer a Deus. Logo vem no coração as dúvidas, o medo, a tristeza e depois a consciência cauterizada. O pecado faz isso, irmãos. Era o que estava acontecendo lá com a igreja de Sardes. O pecado mata, o pecado tira o labor, a conformação com o pecado esfria você. Por isso que não é bom quando a igreja se conforma com o pecado. Por isso que Paulo, quando sabe que a igreja de Coríntios está conformada com o pecado, e adotou, abraçou, estimou, estava criando o pecado dentro lá, ele é radical ao dizer: estou impressionado com vocês. Como vocês podem aceitar e sair no meio de vocês? Um homem que deita com a mulher de seu pai, tire esse homem do meio de vocês e entregue-o a Satanás. Para a purificação da igreja é necessário fazer isso. Por quê? Porque Deus ama a sua igreja e ela não pode ser complacente com o pecado. Aleluia. A igreja do Senhor, do Deus vivo, não pode amar pecado, não pode criar pecado, não pode alimentar pecado. Por quê, pastor? Porque isso pode fazer que você também perca todos os sentimentos mais elevados de querer Deus. Logo, através desses atos, vem no coração as dúvidas, o medo, a tristeza e depois a consciência cauterizada. Quando é que isso acontece, pastor? Quando já não entra mais nada, quando não recebe mais nada, quando nenhuma exortação serve mais para você. A mente cauterizou por causa da sua aceitação com o pecado. Então veja, irmãos, esses crentes aqui estavam em atividade na igreja, mesmo em estado terminal. Era necessário um avivamento nessa igreja. Você e eu precisamos de um avivamento, meu irmão. Nós precisamos de um verdadeiro avivamento dentro de nós. Não adianta buscar a própria glória. O que esses crentes estavam fazendo? Eles buscavam a própria glória e não a de Cristo. Não honrava a Deus, honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus, como diz o Senhor em Isaías, capítulo 29, versículo 13. Eles honravam a Deus com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Os cultos lá na igreja de Sardes eram solenes, mas sem vida, vazios de
de sentido. A vida dos seus membros estavam manchadas pelo pecado. Esses crentes, talvez, seja o nosso estado também. Você que vai me assistir depois e está me vendo agora, essa vida de mordidão, esses mortos, os seus pecados, como Jesus dizia, que eles tinham nome que vivia, mas estava morto, vivendo uma vida de faz de conta. E era preciso urgentemente um despertar do sono. Talvez seja a nossa realidade. Talvez Deus esteja falando com você que é necessário urgentemente um despertar do sono. Talvez seja você que esteja vivendo uma vida nominal, esteja vivendo uma vida de faz de contas. Faz de contas que eu sou crente, faz de conta que eu sou servo, faz de contas que eu sirvo a Deus verdadeiramente. Você precisa despertar, meu irmão, do sono. Esses crentes viviam um simulacro da fé, um faz de conta da religião. Eles cantavam hinos de adoração, mas a mente estava longe de Deus. Eles louvavam a Deus, hinos de louvor, de adoração, mas a mente deles estava longe de Deus. Não havia obediência à verdade de Deus. No íntimo, irmãos, os irmãos de Sardes, os crentes, estavam falsamente satisfeitos e confiantes. Eles eram falsamente ativos, eles eram falsamente devotos, eles eram falsamente fiéis. Por aqui nós entendemos um pouco da realidade da igreja de Sardes. Muitas pessoas hoje são assim também, não é? Elas são falsamente autoconfiantes. Como assim? Autoconfiante, pastor? Autoconfiante, confia falsamente que é um crente genuíno, verdadeiro, que o padrão de cristianismo que ela está vivendo é o perfeito. Não precisa mudar, não precisa de avivamento, não precisa orar mais, não precisa jejuar, não precisa abdicar de nada. Então isso é uma falsa convicção, não é? Não é a verdade que ela está vivendo. Então os crentes de lá, de Sardes, eles eram falsamente confiantes, eles eram falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis. A igreja precisava urgentemente de um avivamento. Havia crente se contaminando abertamente com o mundanismo lá. A causa da morte da igreja de Sardes não era a perseguição, nem a heresia, mas o mundanismo. Como já disse Adolf, morte pelo pecado, não a morte pelo martírio. Aleluia a Deus. A causa pela morte de Sardes não era a perseguição, como ao contrário da igreja de Esmirna, que a causa da morte dos crentes lá fisicamente, porque espiritualmente eram homens vivos para Deus, era a perseguição, porque era uma igreja viva para Deus. Já que a causa da morte de Sardes espiritualmente não é a perseguição, porque não tinha perseguição lá, o diabo não estava nem aí para essa igreja. Olha aqui uma prova de uma igreja viva. É quando o diabo não se levanta contra ela, quando não há oposição, porque ela já está fazendo a vontade do diabo, ela está na posição que ele quer. Sardes estava na posição que o diabo queria. Então a morte deles não era por causa da perseguição nem heresia. A Bíblia não fala de heresia lá, mas mundanismo. Mundanismo era a causa. Leia comigo. Sede vigilante e consolide o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegra as suas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Até aí. A maioria dos crentes lá estavam contaminando as suas vestituras. Isso é um símbolo da corrupção do pecado. O pecado tinha se infiltrado dentro da igreja de Sardes. O pecado estava alastrado dentro da igreja de Sardes. Irmãos,
É assustadora a declaração de Jesus à igreja de Sardes. Porque o mundo faz um diagnóstico da igreja de Sardes. A cidade não desejava ela, porque não tinha vida lá. Mas ainda assim, pela a beleza do templo e pela fama da igreja e pelo nome dela, é por isso que Jesus começa dizendo assim, ó, tem nomes que vivem, tá? Porque a igreja tinha nome. A igreja era famosa, era conhecida pelo seu templo. Mas Jesus vai lá e dá o diagnóstico verdadeiro, o diagnóstico que vale, o diagnóstico que verdadeiramente importa. Você tem nome que vive, mas você está morta, Sardes. Eu consigo ver você por dentro. Eu não vejo como o homem vê. Assim é nós também. Nós somos diagnosticados por pessoas, muitas vezes. O mundo nos diagnostica. O mundo nos dá o nosso padrão. Amigos, crentes, diz a você, tu és o homem de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa a você hoje, que o diagnóstico verdadeiro, genuíno, que verdadeiramente vale, é o que Jesus acha de você. O diagnóstico que vale, que tem que estar em relevância, não é o que alguém te diz, é o diagnóstico, é o testemunho das Escrituras. Aleluia. É o testemunho das Escrituras que diagnostica você. Irmão, quando você quiser ser confrontado com você mesmo, quando você quiser saber se você está sendo um homem bíblico, vai para as Escrituras, mas não vai colocando sua ideia, não. E nem fugindo dos textos que te confrontou. Deixa que ela fale com você. E aí, faz o teste entre você e as Escrituras. Ela vai ou te aprovar, ou ela vai te reprovar. Um dos dois, pode ter certeza. As Escrituras vai fazer o seguinte: ou ela vai dizer, eis aí um varão de Deus, que não há dolo, ou eis um homem morto que precisa de avivamento. Aleluia. Jesus faz isso. É o diagnóstico dele que importa. Então pense nisso, irmãos. É bom quando alguém chega e diz, é o nome de Deus. Mas é melhor quando as Escrituras testificam que você é um homem de Deus. É bom quando alguém chega e diz, você é uma mulher de Deus. Melhor ainda é quando as Escrituras testificam a seu respeito e diz, eis aí uma mulher de Deus. Esse é o diagnóstico que vale. Por quê, pastor? Porque o diagnóstico do mundo já estava feito, tu sabe? Tinha nome que vivia, mas estava morto. Pode ser nós aqui, pode ser você aqui, pode ser eu aqui. Tem nome que vive, tem nome de crente, conhecido como crente. Olha lá, já vai o cara, Bíblia no braço, já vai ele, evangeliza. Muito crente, há muito tempo que é crente ali. Mas você tem que entender que Jesus pode estar hoje, vindo até aqui, através de mim. O Senhor que passeia sobre os 7 castiçais da igreja, sobre os 7 candeeiros, dizendo para mim ou para você o seguinte: não tenho achado íntegras as tuas obras diante do meu Deus. Ele pode estar dizendo isso para você. A maioria dos crentes lá estavam contaminando as suas vestes, como eu acabei de dizer aqui. Estava contaminando as suas vestiduras. Isso é um símbolo da corrupção. Vestidura manchada é símbolo de corrupção. O pecado tinha se infiltrado dentro da igreja lá de Sardes. E por baixo da aparência piedosa daquela respeitável congregação havia impurezas escondidas na vida dos seus membros. Por trás, escondido, por trás da piedade de muitos cristãos, irmãos, hoje nessa terra, há impurezas escondidas. Por trás da aparência piedosa de muitas pessoas hoje, há pecaminosidade, há pecados estimados, há pecados alimentares, há pecados de estimação. Por trás da respeitável congregação de Sardes, por trás, porque só vê por trás Jesus. O homem só vê o que está adiante dos olhos dele, mas só vê por trás, que representa dentro aqui o coração, Jesus. Ok? Por isso que ele diz assim: eu não vejo como o homem vê.
O homem vê a aparência, porém eu olho para dentro do coração. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Deus fala na sua palavra. É isso que Ele nos diz. E por baixo de uma igreja aparentemente santa, bonita, bíblica, estava lá, sabe o que? Uma amontoação de ossos secos, impurezas, escondida na vida dos membros de Sardes. Aqueles crentes também viviam uma vida moralmente frouxa. O mundo estava entrando dentro da igreja e a igreja estava se tornando amiga do mundo. Olha para aí, frouxos, ortodoxalmente, não tinham coragem de denunciar, como teve coragem de Policarpo. Não entra aqui, nicolaítas, não tem espaço para vocês. Morreu porque foi fiel a Deus. Eles eram frouxos. O mundo entrando dentro da igreja. A igreja estava, ao invés de lembrar o que Paulo tinha dito, rogo-vos pela compaixão de Deus que não vos conformeis com este século. Não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Vindo lembrar o que Tiago tinha falado, que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Eles passaram e se tornaram amigos do mundo. A igreja começou a flertar, estava sendo amante do mundo, amando o mundo e se conformando com ele. Essa era a igreja de Sardes, amados. O fermento do mundanismo, estava espalhado na massa, estava se espalhando na massa e contaminando a maioria dos crentes lá. Aquele fermento, sabe, que pode levar toda a massa a perder, que Paulo tinha dito, estava se espalhando na massa e contaminando a maioria dos crentes lá em Sardes. Não tinham coragem de ser diferentes, eles não tinham, eles eram frouxos. Jesus aponta 3 imperativos para o reavivamento da igreja. Em primeiro lugar, uma volta urgente à palavra de Deus. Leia comigo o versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Até aí. Não é isso? Jesus está fazendo o quê? 3 imperativos do nosso mestre para o reavivamento de uma igreja. Vai notando aí, fica ligado, porque pode ser o seu reavivamento também, pode ser o meu também. Então fique ligado aí, está chegando a graça aí, mais ainda abundante. Jesus vai nos mostrar 3 imperativos para ser a você, que Deus está falando aqui, um avivamento, um reavivamento. Em primeiro lugar, uma volta urgente à palavra de Deus. O que eles ouviram devia lembrar. Foi o que Jesus falou. Lembra do que ouviram e guarda. Está vendo a importância? Eu estava conversando com um membro que está aqui hoje sobre isso, sobre a importância de lembrar, ouvir e guardar. Viu como isso realmente curte o efeito? Viu como isso é necessário? Ouvir, lembrar e guardar. E voltar à palavra de Deus. A igreja tinha o quê? Se Jesus está dizendo isso, logo percebemos o quê? Que um dos motivos pelo qual a igreja entrou em tamanha calamidade foi que ela tinha se apartado da pureza da palavra de Deus. O reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor e dessa volta à palavra. Uma igreja pode ser avivada quando volta ao passado e lembra dos tempos antigos, do seu fervor, dos entusiasmos, da sua devoção a Jesus. Deixamos que a história passada nos
nos desafie no presente. Voltemos para a palavra de Deus. Irmãos, essa é a única esperança para haver um avivamento. Como foi que aconteceu o avivamento na época de Martim Lutero? Alguém pode dizer aqui? Foi o que ele fez, simplesmente. Foi algo misterioso, místico? Ou ele só fez abrir a Bíblia e voltar a atenção do povo para a palavra? Não há avivamento sem essa atenção. Então não há outra esperança para haver um avivamento na igreja, para haver um avivamento em você, para ossos secos reviverem, se não for através da palavra. Não foi através dos magos babilônicos, ou de algum poderio humano, ou do próprio Ezequiel para os ossos secos viverem. Mas em vez disso, a palavra de Deus é que tem que ser direcionada aos ossos secos. Aleluia. Então disse Ezequiel: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Então profetizei, segundo o que me for ordenado. E enquanto eu profetizava, ouvi ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei, eis que tendões sobre eles cresciam as carnes, e se estendeu a pele, e sobre eles não havia neles o Espírito ainda. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e sopra sobre esses mortos, para que viva. Profetizei como ele me ordenará. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Palavra. Glória a Jesus. Palavra. O avivamento é através da palavra. Eu acabei de ler Ezequiel 37, do 3 ao 10. Meus amados irmãos, com isso nós percebemos que só a palavra de Deus pode fazer isso. Só Deus tem poder para fazer isso. Volte à palavra de Deus. Ele pode dizer hoje com você: ossos secos, viva! Em nome de Jesus. Ossos secos, ouve a palavra de Deus. O Espírito Santo pode vir hoje trazer vida nesse funebre. Aleluia. E o cenário de morte? Hoje é o cenário de morte. O cenário de morte pode se transformar em vida. O cenário de velório pode se transformar em um cenário de guerra, de batalha, onde soldados não mais mortos, mas vivos para lutar. Ô irmãos, talvez quando você lê Ezequiel assim de início, eu sei que você não tem aquela palavra como uma palavra simples, não tem como. Mas ali é realmente o Espírito levantar mortos. Eles levantaram como soldados prontos para lutar. A Bíblia lista eu e você como um quê? Como um soldado. Só que tem alguns soldados que já perdem todas as guerras para Satanás, todas as guerras para o pecado. Não ora, mas um soldado fraco, ele nunca mais, ele não sabe o que é guerra mais. E todo bom soldado tem que estar na guerra. Ele não sabe o que é uma batalha direta mais. Ele não sabe o que é pelejar mais. Ele não sabe. É um soldado, mas não sabe. E o que é que o avivamento faz? O avivamento, através da palavra de Deus, quando Deus diz: ossos secos, viva! Ele traz isso, vontade de orar, vontade de ler, vontade de jejuar, vontade de ser santo numa sociedade má e corrompida. É isso que ele faz. Ele volta o soldado ao seu bom combate. Ele coloca você de novo na trilha de combate. Foi isso que aconteceu com Ezequiel. Quando eles levantaram, a Bíblia diz: soldados pronto para batalha. Ou seja, soldados que estavam mortos, viveu, e agora eles estão prontos para batalhar. Algo que eles não poderiam fazer se estivessem mortos. Isso aqui é um dos motivos pelo qual muitas vezes não tem mais ânimo para orar, para jejuar, para levantar de madrugada, para guerrear com os irmãos aqui, dia de terça-feira ou qualquer outro dia, para ir para a batalha do evangelismo, para orar, para consagrar, para ser santo, para sadia. Esse é o motivo pelo qual muitas vezes nós estamos mortos. Temos o nome que vivemos, nós estamos mortos. Irmão, você precisa conhecer as Escrituras.
Você precisa conhecer Deus. Isso tudo aqui eu estou falando em cima do versículo 3. Jesus diz: lembra, pois, do que eu fiz e volta. Lembra, pois, do que tens recebido e ouvido. Então, todavia, você para lembrar do que tem recebido e ouvido, é a palavra de Deus. É o canon. Então nós precisamos conhecer Deus. Você precisa querer Deus. Você precisa olhar-se no espelho e entender que há uma grande necessidade de intimidade com Deus, experiências com Deus. E a única forma disso acontecer é voltarmos às Escrituras. Por quê, pastor? Porque as Escrituras testificam de Cristo, testificam da videira, e a videira verdadeira só pode trazer vida e avivamento, e abrir o sepultamento, e tirar você de lá, como diz Ezequiel, se você estiver firmado nela. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. Ele pode tirar você do túmulo hoje, levantar você hoje, acabar com o cenário de funebre hoje. Ele pode fazer isso, mas você precisa ir às Escrituras. Ela vai mandar você orar, ela vai mandar você jejuar, ela vai mandar você se entregar a Deus, se for possível até a morte. Glória. Mas isso só pode acontecer, irmãos. A videira, ele só pode trazer para você vida, só pode abrir o caixão e tirar você de lá, se você estiver nela. Jesus reprova os fariseus, por quê, irmãos? Por que Jesus reprova os fariseus? Disse-lhe Jesus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus fez isso. Jesus disse: errais, porque eles erravam, pecavam, transgrediam. Por quê? Porque interpretavam as Escrituras ao seu bel prazer. Eles eram alegóricos naquilo onde não deveria ser. Botavam no texto o que ele queria. Não é isso. Não é isso que está dizendo. Devido que o texto era literal, era aquilo que o texto estava dizendo. Então distorcia as Escrituras. E por distorcer as Escrituras errava. A gente também fazemos isso muitas vezes. Apagamos texto, colocamos a mão em cima deles. Não é para mim. Mas é esse texto que nós devemos atentar. E por isso erramos por não conhecer as Escrituras. Logo, quando a Bíblia diz errais por não conhecer as Escrituras, ela pode estar dizendo assim: errais por não conhecer Cristo. Amém? E nem o poder de Deus. Mateus capítulo 2, versículo 29, foi Jesus falou isso para eles. Mas também, já em João capítulo 5, versículo 29, ele vai dizer assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. Está vendo? Em um modo Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Em outro ele diz: examinai as Escrituras. Agora, vamos tirar uma ideia de examinar aqui. Ele mandou examinar. Irmãos, não olhar. Escute, olhe para cá agora, para mim, rapidinho. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Reprovação para nós, não estivermos lendo. A morte vem por aí, o avivamento vem por começar a ler, debruçar-se, madrugadas nas Escrituras. Ela vai trazer vida, fogo. Ela vai dar vontade de se ligar com o irmão quando é evangelismo, quando é a obra, quando é o dia que nós vamos amanhecer orando. Eu quero Deus. Errai por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Já em João ele vai dizer: examinai as Escrituras. Todavia, irmãos, se ele mandou examinar as Escrituras, o que ele está mandando nós fazer? Então, examinar as Escrituras não é olhar as Escrituras, não é notar as Escrituras, não é deixar aberto no Salmos 91, não é. Ele mandou fazer um exame. O que significa um exame? O que é um exame? É uma linguagem fácil de nós entender. Jesus faz isso. Jesus não complica, ele usa uma linguagem fácil. Exame, irmão, é um check-up.
Quando você vai fazer um exame, a olho nu, o médico não consegue olhar, ele topa aqui, onde é que tá a dor? Ah, tá por aqui mais ou menos. Rapaz, tá difícil, a garganta, não tá dando para ver. Vamos fazer um exame. No estômago, a dor no estômago. A olho nu, não consegue ver. Então o que faz? Um check-up para ver o que? O check-up? O que está por dentro. A inflamação, onde é que ela está? Onde é que está a ferida? A mesma ideia Jesus usa para você, leitor. Examinar, fazer um check-up das Escrituras, afundar-se nela, fazer um exame, descobrir o mais profundo dela. Essa é a ideia de examinar aqui. É isso que é um exame. Descobrir o que os olhos não conseguem ver, o que o médico não consegue ver, o que apalpa, o que consegue ver, o que descobre. O exame vai ao profundo. É isso que Jesus quer falar com você. Saiba o profundo das Escrituras, que você se aprofunde nas coisas de Deus, gloriosas de Jesus, porque elas testificam de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pare de se gloriar na sua própria sabedoria. Pare de se gloriar na sua própria força. Pare de se gloriar no seu próprio conhecimento. Pare de se gloriar alguns nas riquezas. Seja lá no que for. O conselho bíblico é: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em mim conhecer e saber que eu sou o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aleluia. Você precisa conhecer o Senhor. Veja, a única motivação que você tem para se gloriar, escute, a única motivação que você tem para se gloriar, sabe qual é ela? Conhecer ao Senhor. Essa é a ideia de gloriar aqui. Você se gloria em conhecer muitas coisas aqui, não é? De manejar muitas coisas de um modo bem profissional, não é? Seja lá no seu emprego, computação ou qualquer outra coisa, não é isso? Muitas vezes nós se gloriamos nisso, mas a ideia aqui é: se gloriar aqui é a sua única motivação maior, o seu maior prazer, a sua maior glória esteja em conhecer e saber quem é Deus. Glória a Deus. E de desfrutar de Deus, ter experiências com Deus, gloriar-se nisso, se deleitar nisso, anseiar por Ele. Isso é fome de Deus, isso é avivamento. Quando a igreja experimenta um avivamento, ela passa, a primeira coisa que começa a acontecer nela, ela passa a ter fome da palavra de Deus, não é isso? Ela passa a ter fome da palavra de Deus. Quando você experimentar um avivamento espiritual individual, você não vir coletivamente, primeira das coisas que vai acontecer, você vai ter fome das Escrituras, fome da palavra de Deus. Os crentes passam a ter fome de Deus e da sua palavra, começam a se dedicar ao estudo das Escrituras, abandonam o descanso, a negligência, para examinar as Escrituras. A palavra torna-se doce como mel, as antigas veredas se fazem novas e atraente, a palavra se torna viva e deleitosa, transformadora dentro dos nossos tão necessitados corações. Aleluia. Glória a Deus. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra. Ele é orientado, limitado por ela. O verdadeiro avivamento, ele é fundamentado na palavra, limitado por ela. Ele tem na Bíblia a sua base, a sua fonte e a sua motivação. Entendeu? O verdadeiro avivamento, guarde isso, guarda. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra. Ele é orientado nela, limitado por ela. Ele tem na Bíblia a sua base, a sua fonte e a sua motivação. Aleluia.
Precisamos ser vigilantes, irmãos. Lembre no começo. Essa mensagem, eu disse que Sardes era uma cidade que se gloriava por achar que nunca cairia nas mãos dos inimigos. Então, por a cidade não ter observado, vigiado, acabou caindo 2 vezes na mão do inimigo. Foi tomada, invadida. Você lembra que eu disse isso no começo? Por esse fato é que Jesus disse: sede vigilante. E que a cidade não foi Jesus. Jesus pega o gancho e aplica esse gancho na igreja, que estava dando a mesma brecha de não serem vigilantes. Eles estavam dando a mesma brecha. Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá ela como um ladrão de noite, inesperadamente. Para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram, aquele dia será dia de trevas e não de luz. Jesus está dizendo isso aqui. Precisamos ser vigilantes contra o quê? Contra as ciladas de Satanás, contra a tentação do pecado. Os crentes devem fugir de lugares e situações e pessoas que podem ser um laço para os seus pés. Alguns crentes da igreja em Sardes estavam sonolentos, não mortos. Jesus exorta a se levantarem desse sono letárgico. E crentes, irmãos, que estão dormindo espiritualmente e acomodados, indiferentes às coisas de Deus, não tem apetite espiritual, não vibra com as coisas celestiais. Conhece alguém assim? Que já não tem mais apetite espiritual, não vibra mais com as coisas espirituais de Deus. Os crentes fiéis precisam fortalecer os que estão com o pé na cova e socorrer aqueles que estão contaminados com o mundo. Vamos ler. Versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Os crentes precisam fortalecer. Precisamos vigiar, não apenas nós mesmos, mas os outros também. Precisamos vigiar e orar. Os tempos são maus, as pressões são muitas, os perigos são sutis. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição, nem com heresia, mas minou com o mundanismo. Os crentes não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Lá em Sardes, os crentes não estavam sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Mas havia lá alguns crentes que eram verdadeiros ainda, e não havia se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes estava vivendo com vestes manchadas lá. Versículo 4, Jesus nos ensina isso aqui, não é? Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, as suas vestes. Então nós aprendemos aqui com Jesus que lá havia alguns crentes que eram verdadeiros e não havia se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes estava vivendo com vestes manchadas lá, não tendo obras íntegras diante de Deus. As vestes sujas aqui fala de pecado, de impureza e de mundanismo. As obras sem integridade de falar, as obras sem integridade fala de caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade. Tinha lá alguns crentes, irmãos, fiéis a Deus. Tinha lá alguns crentes que não mancharam as suas vestiduras,
crentes que perseveravam firmes, fiéis, santos, com primeiro amor, entregues a Cristo, amando a Ele. Tinha crentes lá. Jesus declara isso no versículo 4, não é? Mas a maioria lá estava com as vestes manchadas, que representa, vestes sujas, representa pecado, impureza, de mundanismo, obra sem integridade, irmãos. Fala de caráter distorcido, de motivações erradas, de ausência de santidade. Estava faltando santidade lá, irmãos. Só que nós precisamos aprender que Jesus é o agente do avivamento. Ele pode trazer avivamento para a igreja, porque Ele conhece o nosso estado, Ele conhece a nossa vida. Leia o capítulo 5 comigo. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Depois de ter dito que tinha alguns lá em Sardes, umas poucas pessoas, poucas, que eram fiéis, não contaminaram suas vestes, que permaneceram amando a Deus, sabe? Que não esfriaram na fé. Oxalá que eu, você que está ouvindo aqui, faça parte, contaminou as vestes, que ainda não esfriou o amor, que ainda não esfriou na fé, que o fogo continua aceso no altar, continuadamente. Será que você é essa pessoa aqui? Oxalá que nós seja, irmãos. Mas ele diz no capítulo, versículo 5, que ele é o agente do avivamento, que ele pode trazer avivamento para a igreja. Por que Jesus pode trazer? Porque ele conhece o estado da igreja, ele conhece a nossa vida, nosso passado, nossos atos, nossas motivações. Seus olhos são como chama de fogo, ele vê tudo, e tudo sonda. Ele tem as 7 estrelas, são 7 anjos da igreja, elas representam as próprias igrejas. As estrelas estão nas mãos de Jesus, a igreja pertence a Jesus, ele controla a igreja, ele tem autoridade, poder para restaurar a sua igreja. Aleluia. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele pode levantar a igreja das cinzas. Ele tem tudo em suas mãos. Cristo é o dono da igreja. Ele tem cuidado da sua igreja. Ele exorta, ele consola, ele cura, ele restaura, porque ele a ama. Agora o versículo 5, de novo comigo. Desculpe, eu li ele antecipadamente. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Ô irmãos, eu tenho certeza que nessas alturas, diante de tudo que foi pregado, de uma forma sóbria, que nós pudéssemos entender a vontade de Deus para cada um de nós aqui essa noite. Eu oro a Deus que você entenda, que você saia daqui entendendo a vontade de Deus. Que, como eu disse no começo, você olhe para você, você olhe no espelho, reflita tudo que foi dito. No versículo 5, Jesus disse: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. O que é que estava faltando na igreja de Sardes lá? Santidade, pureza, amor. Eles tinham se conformado com o mundo. Então, preste atenção que essa palavra aqui, a santidade agora aqui é a garantia da glória no futuro. Nesse versículo 5 aqui, a santidade aqui na igreja para o povo, que era o que mais faltava para eles, talvez para você também que está aqui me ouvindo, tá? Talvez é a santidade que falta, não é? A pureza, o amor a Deus, a integridade, o ódio ao pecado, a volta a Deus e a revolta ao pecado. Talvez é isso que falta, metanoia. É você passar a repugnar o pecado, é você passar a repugnar as suas vontades, é você passar a repugnar
tudo aquilo que contraria o caráter santo, maravilhoso, perfeito de Deus. É você reprovar tudo que Deus reprova. É você aprovar tudo que Deus aprova. É você repugnar tudo que Deus repugna. É você amar tudo que Deus ama. Talvez é isso que está faltando para nós, para alguns de nós aqui. E a santidade aqui é colocada como a garantia da glória no futuro. Como nós estamos vendo aqui, a maioria dos crentes de Sardes tinha contaminado as suas vestiduras. Eles tinham contaminado as suas vestiduras. O próprio Jesus falou aqui. Então era necessário o quê? Se a vestidura está suja e contaminada, ter vestiduras brancas. Então a maioria deles tinham contaminado as suas vestiduras. E isto tornaram-se eles impuros pelo pecado. O vencedor receberia vestes brancas, símbolo de festa também, de pureza e de felicidade, de vitória e de santidade. Isso aqui representa uma coisa que está descrito e você conhece. Porque se as vestes deles estavam sujas, essa palavra de Jesus aqui está dizendo o seguinte para eles: olha, sem santidade ninguém verá a Deus. Jesus está dizendo isso para essa igreja aqui. Veja, o vencedor será assim. Vencedor, vitória. Então a Bíblia está descrevendo alguém que é santo, que foge do pecado, que tem uma vida de integridade, de amor a Deus, de fidelidade, uma vida de vivo e não de morto. É um vencedor. Todavia, se você não está assim, você não está sendo um vencedor. Como diz, vestes brancas, símbolo de festa. Como assim? Escute. Os judeus, eles tinham uma mania, e era dele, costume, de a maioria das festas de casamento, o que mais representava numa festa eram as vestiduras brancas. Por incrível que pareça, era a roupa mais cara. Nem todo mundo tinha condição de ter uma vestidura branca, um linho finíssimo, porque essa veste aqui representa glória, festa, exuberância. Então Jesus usa essa ideia dizendo: o vencedor será vestido de vestes brancas, ou seja, festa, símbolo de pureza, de felicidade para você, de vitória. Sem santidade não há salvação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. Se você não tem vida com Deus aqui, amado, você não vai ter vida com Deus no céu, não tem como. Mas se você tem vida com Deus aqui, haverá vida contínua, permanente, eterna com Deus nos céus. Então eu vou dizer de novo: sem vida com Deus aqui, não haverá vida com Deus no céu. Sem santidade na terra, não há glória nos céus. Precisamos ser santos aqui. Essa é a hora. Quem se envergonha de Cristo agora, até o seu nome, quem não se envergonha de Cristo agora, terá o seu nome proclamado por Cristo nos céus. É a ideia aqui. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei ele diante do meu Pai e diante dos anjos. Que lindo isso. Falando das vestes, agora vamos para o nome. Estou acabando já. Quem não se envergonha de Cristo agora, até o seu nome será proclamado por Cristo no céu. Irmão, que maravilha. Imagina, Jesus está dizendo que Ele vai proclamar o seu nome. Se você hoje tomar uma decisão, se você hoje deixar que o Espírito Santo avive o seu coração com graça, se você hoje decidir viver uma vida de santidade, a vitória é para mim e para você. Quem não se envergonha de Cristo agora, terá seu nome proclamado no céu por Cristo. Quando uma pessoa morre, tiramos o atestado de óbito, tiramos o nome do livro dos vivos. Os nomes dos mortos não constam no registro dos vivos. O salvo jamais será tirado do rol dos céus. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Jamais riscarei o seu nome do livro da vida. É o que quer dizer aqui, que os salvos jamais terá o seu nome tirado do rol do reino dos céus. Aqueles que estão mortos espiritualmente, eles negam a Cristo.
nesta vida. Concordam comigo? Digo amém. Amém. Tem nomes que vivem, mas está morto. Em nome de Jesus eu profetizo hoje que você saia daqui vivo. Mas vivo não para o mundo, vivo não para o pecado, vivo não para a carne, vivo para Deus. Glória a Deus. Aqueles que estão mortos espiritualmente, eles negam Cristo nesta vida. Não tem os seus nomes escritos no livro da vida. Mas aqueles que confessam a Cristo e não se vergonham do seu nome, terão os seus nomes confirmados no livro da vida e os seus nomes confessados por Cristo diante do Pai. Os crentes fiéis confessam e são confessados. É o que a Bíblia está mostrando para nós aqui. Os crentes fiéis, eles um dia confessam a Deus. E os crentes fiéis aqui vocês devem entender, né? É o resumo da mensagem. É aquele que não for mais morto. Tem nome que vive, mas está morto. É o vivo, é o íntegro, é o que foi levantado aqui de uma tumba. É o que Deus abriu a sepultura aqui. É que o cenário de funebre foi embora. E o cenário pai de vida aqui. É aquele que foi despertado com essa mensagem a viver uma vida de santidade. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui que os crentes na terra, eles confessam a Cristo e são confessados no céu. Se não, leia comigo de novo. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Então o cristão, ele confessa e é confessado no reino dos céus. Agora, nosso nome pode até constar no registro de uma igreja. Seu nome pode até constar no registro de uma igreja de Deus. No registro de igreja de Deus tem apenas a reputação de estar vivo. Insuficientemente importa que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que seja proclamado por Cristo naquele grande dia, diante do reino dos céus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus por essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus.